A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É bom nós estarmos aqui nessa tarde para louvar, engrandecer o nome do Senhor através do estudo da escola dominical. Amém? Então nós estamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós temos a alegria, de buscar ao Senhor, de colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós estamos na lição 2 da escola dominical do 4º trimestre. Então quero te convidar a nós estarmos indo à introdução, hoje dia 12 de outubro de 2025. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo vai dizer assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa, perfeita mão de Deus. Glórias ao Senhor. Leitura bíblica. Salmo 139, de 1 a 4, de 13 ao 18. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces, pois possuíste meu interior, entreteceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Glórias a Deus. Maravilhoso é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ir contigo à introdução. Há séculos, o racionalismo, o cientismo procuram explicar a existência humana segundo seus propagadores. Essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para um homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Glórias a Deus. A maravilhosa obra de Deus. Do pó
da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra. Adama, Gênesis capítulo 2, 7. Uma estrutura magnífica composta, segundo a estimativa, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência, como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o que mais Deus criou no universo. Hebreus 11, 3, Atos capítulo 17, 22 ao 28, Romanos capítulo 11, versículo 33 e 36. Amém? Glórias a Deus. Quero ler com vocês Romanos 11, 33 ao 36. Amém? Romanos. Oh, aleluia. Maravilhoso Deus. Tu podes todas as coisas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 11, 33 e 36. Maravilhoso Deus. (33 ao 36). Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar continuidade. Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto, aleluia, distinto em anatomia, fisiologia e genética. Gênesis capítulo 1, versículo 27, 3:20, em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno. As escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Salmo 139, 13 ao 15. Salmo 139, 13 ao 15. Quero contigo no Salmo 139, 13 ao 15. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso Senhor que tudo pode. 139, 13 ao 15. Glórias a Deus. Senhor é bom. Vai dizer assim: pois possuíste o meu interior, entriteceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não, aleluia, te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no livro de todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia
formadas quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado pastor, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém? Então, no 3 agora, a individualização e a formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano conforme ocorre o ato da procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de um homem e uma mulher, macho e fêmea. Gênesis capítulo 4, versículo 1, Salmo 33, 15, Zacarias 12, 1, Isaías capítulo 57, versículo 16. As escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, como corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Gênesis capítulo 25, versículo 22. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor e amor e devoção. Salmo 127, 3 a 5. Uma boa nutrição física efetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Amém? Auxílio bibliológico. A criação maravilhosa de Deus. A simples afirmação de que Deus criou os céus, a terra, e um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente moderna, a vista e também a vasta galáxia em que vivemos gira uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Além disso, existe mais de 1 bilhão de outras galáxias como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Ainda assim, existe um complexo mar de estrelas em movimento. Funciona como uma notável ordem e eficiência. Glórias a Deus. Dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás dessas estatísticas surpreendentes. Deus criou um universo maravilhoso. Deus não precisa criar, aleluia, o universo. Ele escolheu criá-lo. Por quê? Deus é amor. E o amor é melhor expressão em direção a algo ou alguém. Assim Deus criou o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. Não devemos reduzir a criação de Deus a meros termos científicos. Lembre-se de que Deus criou o universo porque ama cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. O corpo e a glória de Deus, o divino tecelão. Em linguagem prática, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. Salmo 139, 13 e 15. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, e relevante considerar
que a ciência conhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, versículo 14. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão "a minha alma o sabe muito bem", demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior, quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. O perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamentos como o maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo espalham ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. Do outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece, vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Levítico capítulo 28, Levítico capítulo 19, 28, Provérbios capítulo 23, 29 ao 35, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma, do espírito, a idolatria, do que leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Amém? Lucivaldo, seja bem-vindo. Deus te abençoe aí também nessa tarde. Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos principais termos bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, aplicável às práticas mais simples do nosso cotidiano. É um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas, inflexíveis, que podem nos levar ao legalismo. Mateus capítulo 23, de 1 a 7. Devemos sempre refletir o que fazemos como o nosso corpo, glorificar a Deus ou visa agradar a nós mesmos. Auxílio bibliológico. Do pó da terra e do fôlego de vida. Do pó da terra implica que não há nada fantástico em relação aos elementos químicos que compõem o nosso corpo. O corpo é o invólucro numa estrutura sem vida, até que Deus
o torne vivo com o seu fôlego de vida. Quando Deus retira este fôlego, nosso corpo retorna ao pó. Desse modo, nossa vida e valor provém do Espírito de Deus. Muitos se vangloriam de suas conquistas e habilidades como se fossem donos de suas próprias forças. Outros sentem-se desvalorizados por não possuírem muitas habilidades. Na verdade, nosso valor não provém de nossas realizações, mas Deus, que criou o universo, escolheu presentear-nos com um misterioso, miraculoso dom da vida. Faça como Ele, valorize a vida. Amém? O corpo e a coletividade. A prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem procriação e enchimento da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Por isso temos a necessidade de deveres que vão além da nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados socialmente ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam mais comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Tiago capítulo 1, 27, 2, 14 ao 18. Como está a nossa comunhão uns com os outros. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem das necessidades da reunião coletiva, da vida congregacional. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Muitos têm sido seduzidos, enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida. Tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolve-se diretamente com o culto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Enfatiza um espaço corporal intenso de adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes, melhor dizendo, no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Amém? Conclusão. A verdadeira adoração ao Criador abrange a inteligência do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos capítulo 12, 1. 1 Coríntios capítulo 6, 20. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render na sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Jó capítulo 1, 20, 22, 2, 19, 25, 27. Que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra ao nosso Deus.
revisando o conteúdo. O que a Bíblia fala sobre o começo da vida humana, integral, corpo, alma e espírito. As Escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Como Davi apresenta Deus no processo de formação do corpo humano. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão, como o Criador. Amém? Glórias a Deus. Quais os extremos quanto ao valor e importância do corpo? De um lado, há correntes que consideram o corpo algo essencialmente mal. Por outro lado, há supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. Por que precisamos da vida comunitária, socialmente falando? Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está implícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Que perigos os recursos tecnológicos apresentam em relação ao culto? Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair e deixar inertes em relação à comunhão com Deus, em relação aos cultos. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, pelo estudo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural, e de encontro, ó Pai, os Teus filhos e filhas, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que cresçam, ó Pai, na Tua graça, com que cresçam, ó Pai, no Teu conhecimento, que sejam, Senhor Deus, uma bênção diante do Senhor, e que nós possamos ver o Senhor agindo com poder e glória, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, pois o Senhor tem prazer em nossas vidas, que nós venhamos nos relacionar contigo, nós venhamos valorizar, Senhor Deus, a obra vicária de Jesus na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Assim, Senhor Deus, nós te amamos, ó Pai, nós nos rendemos ao Senhor, que em espírito e em verdade, a cada dia, a cada instante, possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe o meu amado pastor Márcio da Silva, Deus esteja abençoando aí o Jucivaldo, que Deus esteja aí nos dando uma tarde abençoada. E mais tarde, às 19 horas, nós estaremos com um culto maravilhoso aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, em Cascadora. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Que na paz.